Bom dia, aqui quem fala é o professor Marcos e agora nós vamos retomar os conteúdos de matemática do 8º ano, iniciando pelo capítulo 2, onde nós vamos aprender o que são grandezas proporcionais. E o estudo dessas grandezas proporcionais se possibilitou para o uso da regra de 3, em vários problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. E o primeiro passo é a gente denominar o que é uma grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. E a gente tem inúmeros exemplos de grandeza aí no nosso dia a dia, como exemplo grandeza de tempo, velocidade, o preço, a altura, comprimento das coisas, número de alunos na sala, entre outros diversos exemplos. E aí, dando sequência, a gente vai trabalhar com a ferramenta chamada razão. E razão a gente usa para comparação de grandezas. Então, o que é a razão? Razão é dois números racionais, que a gente pode denominá-los como A e B. E esses números, eles têm um critério que B, ele tem que ser diferente de zero. Então, razão são dois números A e B, em que B tem que ser diferente de zero. E a gente escreve da seguinte forma: A razão B, ou simplesmente A razão B, que é a mesma coisa, né? E em alguns casos a gente pode achar também respostas com números decimais. Temos um exemplo básico de razão e grandezas. Então, imagine uma viagem de ônibus entre duas cidades. Pela estrada A, o tempo de viagem é de 6 horas e pela estrada B, o tempo médio é de 3 horas. O primeiro passo aí, a gente vai fazer a razão entre esses tempos. Então, a gente tem aqui primeiro 6 horas. A gente tem aqui 6 horas. Razão pelo segundo tempo, que é de 3 horas. E aqui bem simples, né? 6 dividido por 3 é igual a 2. Lembrando que quando temos, nesse caso aqui, duas grandezas de mesma natureza, sendo feita a razão entre elas, o resultado é apenas o número. Então fica um número sem unidade nenhuma. E agora a gente vai ver como é que é a grandeza proporcional nesse caso. Que é que a gente conclui que o tempo Então, aqui a gente pode concluir que o tempo de A é o dobro do tempo de B. E para a gente obter agora a razão da proporcionalidade, a gente vai observar a ordem dessas grandezas. Então, a gente tem aqui 3 horas e razão 6 horas. Executando isso aí, a gente sabe que se a gente fosse simplificar por 3 em cima por 3 embaixo, a gente tem o que? 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5. Então, a gente pode concluir que o tempo médio de viagem pela estrada B é metade do tempo médio gasto pela estrada A. E dessa forma a gente observa a questão da razão de proporcionalidade. E aqui agora eu deixo como exemplos, como exercício, as páginas 37 e 38 do módulo. Livro 1, Matemática, 8º ano. Página 37 e 38. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo.